Senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite. Boa noite ao público aqui presente, nos acompanha pela internet, pela transmissão do site oficial da Câmara. Declaro aberta a sessão ordinária dia 29 de junho de 2015. Eu gostaria, antes de entrar na ata da sessão anterior, dentro do nosso expediente, informar que, conforme decisão judicial, da Justiça Eleitoral, na sexta-feira foi comunicado à Câmara Municipal e na noite de hoje o vereador Antônio Ângelo Lourenço Galego tomou posse na Secretaria da Casa e passa a partir de agora a ser o vereador que compõe a Câmara, ocupando a vaga deixada pelo vereador Dorival Braga. Então foi um cumprimento que nós fizemos da determinação judicial e a posse foi dada na Secretaria da Casa de hoje. Eu gostaria de deixar à disposição do vereador os recintos da Câmara, parabéns pela posse e de uma forma a cumprimentá-lo nessa chegada aqui no Poder Legislativo novamente, já passou pela Casa em anos anteriores, recebê-lo com uma salva de palmas aí de todos os vereadores. Seja bem-vindo, Galego. E depois também fica aberto, se a família quiser tirar foto aqui, fica à vontade. Depois nós dermos o intervalo da sessão, fiquem à vontade. Ok? Dando seguimento à nossa sessão ordinária, eu coloco em discussão a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, uma vez que todos os vereadores já receberam através de e-mail. Havendo concordância, a ata da sessão anterior está em discussão. Em votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Sérgio Martins, Gilson Strozzi e Patrícia Marques. Recebida a senhora prefeita, matérias do expediente. Ofício 57 encaminha o projeto de lei número 34 de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação do município de Porto Ferreira. Será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Cultura e Assistência Social. Estamos dando entrada em dois projetos que não fazem parte da pauta, que é o de ofício número 58, encaminhando o projeto de lei número 33 de 2015, que revoga a lei número 2899 de 2011, para análise e aprovação desta Casa. Esse projeto de lei ele trata de uma doação de área no Centro Empresarial Ferreirense. E também do ofício 59, que encaminha o projeto de lei número 35 de 2015, que autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para pagamento de transporte de estudantes e da outras providências, oriundo do anteprojeto de lei número 16 de 2015, de autoria do vereador Rômulo Ripa, para análise e aprovação desta Casa. Ambos os projetos de lei serão encaminhados às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e demais comissões competentes. Ofício 475. Ofício 475, em atenção ao requerimento número 313 do vereador Elcio Arruda. Ofício 480, em atenção ao requerimento 321 do vereador Rômulo Ripa. Ofício 481, em atenção ao requerimento 326 do vereador Miguel Bragioni. Ofício número 482, em atenção ao requerimento 323 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Recebidos diversos. Correspondência da Associação Viva a Vida, encaminhando prestação de contas referente ao mês de maio de 2015, Lei número 3.135 de 2014, das Comissões de Finanças e Orçamento. Ofício número 39, da Agência Reguladora de Serviços Públicos, em atenção ao requerimento 320 do vereador Rômulo Ripa. Correspondência da APAR, encaminhando prestação de contas referente ao mês de maio de 2015, às Comissões de Finanças e Orçamento. Correspondência da Associação Casa do Abrigo, encaminhando prestação de contas referente ao mês de maio de 2015, à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 488 do Gabinete do Secretário de Segurança Pública, em atenção ao requerimento número 14 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Ofício número 50
do Centro Municipal de Assistência Creche Roberto Henrique João, encaminhando prestação de contas referente à parcela 5 a Comissões de Finanças e Orçamento. Ofício número 56 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em atenção à noção de apelo número 3 de 2015 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Correspondência da Diocese de Limeira, encaminhando esclarecimento com relação à ideologia de gênero dos projetos municipais de educação, dado conhecimento à Casa. Recebido dos senhores vereadores, requerimento. Requerimento 352, de autoria do vereador Elcio Arruda. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao deputado estadual Fernando Cury, solicitando ao mesmo apresentar a emenda no orçamento do governo do estado de aproximadamente R$250 mil para estar se realizando a construção de uma pista de caminhada mais áreas de lazer nas proximidades do Corpo de Bombeiro no município de Porto Ferreira. Justifico este pedido, pois o local recebe centenas de pessoas para a prática de caminhadas e atividades físicas diariamente, sendo que o pedestre é obrigado a dividir a rua com veículos que trafegam em alta velocidade. Além de, nas proximidades, existir uma escola infantil com centenas de alunos. Desde já agradeço a atenção dispensada. Externo voto de um ótimo mandato como representante do município no interior da Assembleia Legislativa e dispondo a estar dando maiores detalhes desta demanda de extrema importância para o nosso município. Plenário Serignat, 25 de junho de 2015, Elcio Arruda, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 353, de autoria do vereador Elcio Arruda. Considerando que este vereador foi procurado por pessoas que praticam ou praticavam malha no município e que essas pessoas relatam que o campo teria sido extinto. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado a Senhora Prefeita Municipal solicitando as mesmas seguintes informações. O campo de malha foi desativado pela Prefeitura? Se sim, qual ou quais os motivos? A Prefeitura e o outro departamento responsáveis pretendem reativarem o campo? Se sim, quando e onde seria o novo campo? Se não, qual ou quais os motivos? Favor enviar informações complementares para que sejam dadas as devidas explicações aos amantes deste esporte. Plenário Serignat, 25 de junho de 2015, Elcio Arruda, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 354, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao superintendente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, solicitando aos mesmos seguintes informações. 1. Em quais casos, possibilidades é permitido à empresa concessionária Odebrecht Ambiental efetuar o corte no fornecimento de água dos consumidores ferreirenses, justificá-los citando os termos contratuais. 2. Quais as taxas podem ser cobradas dos consumidores nesses casos de corte no fornecimento de água? Enviar cópia da instrução normativa sobre. 3. Atualmente existem a prática onde, quando do corte do fornecimento de água do consumidor, em virtude do não pagamento de débitos, somente é restabelecido o fornecimento com a instalação de uma caixa padrão na recepção
na recepção da ligação, qual termo contratual prevê esta obrigatoriedade? Justificar. Plenário Signato, 25 de junho de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strozzi. Requerimento 355, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. Sobre os locais de atendimento médico hospitalar, UBSs, CAPS, UFs, CAPS, pronto-socorro, centro odontológico e de educação, ensino, creche, e-mail, MEFs e demais repartições públicas, enviar cópia do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro de cada uma dessas repartições. Enviar cópia do alvará de funcionamento da vigilância sanitária. Plenário Signato, 25 de junho de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Rômulo Ripa, autor da matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiramente os meus votos de boas-vindas ao vereador Galego, se assim podemos o chamar nesse plenário, que o vosso mandato seja de grande sucesso e representatividade, e aqui os nossos parabéns também. Ao público presente, aos que nos acompanham na presente sessão pelas emissoras de rádio ou pelo site oficial do Poder Legislativo. O motivo da minha fala na tribuna nesta noite, ao defender a aprovação do requerimento 355 de 2015, é que esta matéria já foi apresentada por mim outras vezes e, salvo maior engano, pelo presidente desta Casa de Leis também, vereador Luiz Antônio de Moraes. Nós sabemos que a legislação municipal obriga os empresários, comerciantes, os detentores de estabelecimentos que possuam uma determinada metragem e principalmente o acesso ao público, a necessidade de realizar aí as suas plantas de segurança dentro do Corpo de Bombeiros e retirar o AVCB, o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros. A lei obriga esses estabelecimentos a solicitar esse auto de vistoria com um só intuito, o intuito de garantir a segurança dos que frequentam esses locais, a segurança dos que trabalham nesses estabelecimentos. E as empresas, quando não cumprem essa determinação legal, são multadas e até mesmo são lacradas por força de determinação legal. Não podem exercer as suas atividades. Me recordo em 2010, quando questionei o executivo, então o mandatário era o ex-prefeito Maurício, sobre a necessidade de regularizar os departamentos públicos com os seus autos de vistoria de Corpo de Bombeiros. E naquela época foi dito que estaria sendo viabilizada essa regularização. Outros requerimentos vieram cobrando. Até hoje, nada vimos, ou pelo menos na grande maioria das escolas, creches, postos de saúde, hospital, salvo maior engano, é um dos poucos que tem. Porque quem faz o gerenciamento, a gestão é a Irmandade de Misericórdia e não a Prefeitura. Porque senão pouca esperança teria de que teria o seu AVCB, aquele local. Mas o que acontece é que nós não podemos, enquanto uma casa que cria leis, admitir que as leis aprovadas por esta casa, seja nesta legislatura ou nas demais passadas, valham para alguns e não valham para o próprio poder público. Então a minha cobrança é feita mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, com este intuito de saber se foi regularizada a situação do AVCB dos estabelecimentos públicos e que na negativa desta resposta, que esta casa possa pensar numa ação mais firme e mais contundente.
Requerimento continua em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 356, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado a Senhora Prefeita Municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. Nos últimos dias, a imprensa tem divulgado que a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira abriu procedimento licitatório com o intuito de contratar uma empresa para a prestação de serviços na manutenção da rede de iluminação pública. Enviar cópia do edital de licitação. Plenário Serignato, 25 de junho de 2015, Rômulo Ripa, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 357, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a Senhora Prefeita Municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. Sobre o processo de tomada de preços com o intuito de contratar empresas para realização de obras no pátio de eventos na antiga FEPASA, enviar cópia do contrato celebrado, bem como do memorial descritivo, do relatório financeiro, orçamentário e do projeto básico a ser desenvolvido. Enviar cópia do contrato social e suas possíveis modificações da empresa contratada. Fresh Comércio e Representações Limitada. Plenário Serignato, 25 de junho de 2015, Rômulo Ripa, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 358, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que várias pessoas têm feito reclamações que estão necessitando de exames de ultrassonografia, endoscopia e outros, e quando procuram um serviço de saúde pública, têm recebido a resposta que devem aguardar, em alguns casos, até 2 anos para realizar o exame, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a excelentíssima Prefeita Municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. Informar a quantidade de pessoas na fila de espera de cada tipo de exame médico realizado pelo Sistema Médico de Saúde Pública, como ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. Informar qual o tempo mínimo e máximo de espera para realizar esses exames. Detalhar por tipo de exames. Informar onde são realizados esses exames. A Prefeitura Municipal tem um aparelho de ultrassom ou mesmo está funcionando? Caso negativo, informar os motivos e quando estará pronto para uso novamente. A Prefeitura Municipal tem um aparelho de raio-x ou mesmo está funcionando? Caso negativo, informar os motivos e quando estará pronto para o uso. A Prefeitura Municipal tem alguma alternativa para reduzir a fila de espera para exames médicos? Está sendo planejado alguma ação nesse sentido? Se tiver alguma ação, informar. Existe a possibilidade de a Prefeitura Municipal destinar parte dos recursos públicos da saúde ou próprios para custear um convênio com clínicas particulares que possam realizar esse serviço, principalmente os mais urgentes, para as pessoas que utilizam do SUS e não têm convênio. Plenário Serignato, 25 de junho de 2015, Luiz Antônio de Moraes, vereador. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o requerimento ele busca uma informação que já vem sendo discutida aqui na Câmara por muitas vezes. Esse ano, inclusive, o vereador Miguel Bragione, ou final do ano passado, se não estiver enganado, entrou com um requerimento também pedindo informação sobre eletrocardiograma, alguns outros exames. E a resposta, inclusive, que veio que, por exemplo, um eletro pode demorar até 6 meses para ser realizado. Eu fui procurado semana passada por uma forma de dizer, mas na verdade eram 3 ou 4 pacientes que estão dependendo do sistema SUS. E ao procurar exame de endoscopia, de ultrassonografia,
A informação recebida é que no posto de saúde, onde se faz o cadastro para fazer o exame, é que devido à quantidade, e uma vez que tem que ser feito inclusive fora da cidade, a pessoa poderá demorar até 2 anos na fila para aguardar a realização desse exame. Então eu acho que é uma situação inconcebível, não dá para aceitar uma situação dessa. Eu estou precisando fazer endoscopia, eu vou no posto, aí a informação que eu tive é assim, que se for uma situação, se o médico colocar que é urgente, tenta acelerar o atendimento. Se não colocar que é urgente, entra na fila. E a fila depende da DRS de Araraquara, que atende 30 cidades da região, e aí tem 30, 40 vagas por dia, atende 2 ou 3 vagas por cidade, e você tem que esperar. Então, eu sei das dificuldades que o município atravessa, que o Estado atravessa, na questão financeira, na questão de atendimento na área de saúde. Mas eu acho que alguma coisa nós temos que fazer. É difícil aceitar uma situação dessa como normal. Um cidadão que precisa de um exame porque o médico pediu para avaliar um problema de saúde, ter que esperar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, talvez até 2 anos para poder realizar esse exame. Não tem cabimento uma situação dessa. Então eu estou encaminhando esse requerimento. Eu já fiz contato com a DRS de Araraquara, que é a nossa regional. A ideia está sendo tentar uma reunião. Já fiz um contato, inclusive, também com o Ministério Público, já conversei com o promotor, onde a gente possa reunir as partes interessadas, inclusive o Departamento de Saúde, a DRS de Araraquara, e tentar encontrar uma solução mais viável. Sei que não é fácil, existe dificuldade porque a fila é grande e os recursos são pequenos. Mas a gente tem que tentar se movimentar, tentar fazer alguma coisa diferente. Afinal de contas, fica aqui uma crítica, construtiva ou não, mas a prefeita municipal, quando fez sua campanha em 2012, uma das grandes bandeiras que ela levantou e ganhou muito voto com isso, foi justamente que traria um AME para Porto Ferreira, que é exatamente a questão de exames de saúde clínica, mesmo sabendo que não conseguiria trazer. Porque quem está na política como nós, vereadores, e como a prefeita, sabe que o AME não vem numa cidade como Porto Ferreira. Tem um critério de número de habitante, tem a regional nossa que já atende a nossa região, é o estado inteiro querendo o AME em cada cidade. O governo do estado não vai montar AME em todas as cidades. Mas essa foi uma promessa de campanha, e que já se passaram 2 anos e meio e ainda não foi cumprida. Então eu acho que alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Se não consegue trazer o AME, alguma alternativa tem que se ter. Por exemplo, nós temos um raio-x, um aparelho de raio-x que está na caixa desde o governo anterior, se me falha a memória, 2010, 2011, esse equipamento foi comprado e até hoje não foi instalado. Então, assim, são situações que precisam ser melhor analisado pelo governo municipal. Sabemos, volto a dizer, entendo as dificuldades, mas não dá para aceitar. Alguma alternativa tem que ser montada, até porque o custo que está se tendo hoje com transporte de pacientes para levar para outras cidades, fazer um simples exame de raio-x, é um absurdo. Então, acho que algumas alternativas tem que começar a ter no município. Se não consegue trazer um AME, que pelo menos consiga fazer alguns convênios com o hospital, dispor algum recurso nesse sentido. Eu não tenho dinheiro. Que seja 15, 20 mil reais por mês. O que você vai economizar do transporte, de repente, cobre o custo de exames feitos aqui, principalmente nesses que estão com a fila maior. Então, a proposta que eu estou lançando é, com esse requerimento, buscar informações, mas volto a dizer, já estamos tentando promover uma reunião com responsáveis da Prefeitura, do Sistema SUS, que é a DRS de Araraquara, Ministério Público, para tentar encontrar uma alternativa viável para a população de Porto Ferreira que não tem convênio médico. O requerimento está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permanecem sentados, contrários se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 359, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a Prefeitura Municipal recebeu equipamentos de marcenaria para criar oficina de atividades, como uma clínica de recuperação de dependentes químicos,
Considerando que, segundo informações, esses equipamentos novos não chegaram a ser utilizados e foram incluídos no patrimônio do município, sob responsabilidade do Departamento da Promoção Social, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Esses equipamentos de marcenaria estão instalados e sendo utilizados em algum projeto social, educacional ou outro. Qual e onde estão instalados? Indicar o endereço para que possamos visitar e vistoriar. Caso não seja instalado, informar onde está guardado, local com endereço para que possamos fazer uma visita e vistoriar. E quem é responsável pela guarda desses equipamentos. Justificar os motivos pelos quais não foram instalados e não estão sendo utilizados esses equipamentos em oficinas de terapia ou formação de profissional. Enviar relação com o número de ativo da prefeitura de todos os equipamentos que compõem essa marcenaria. Que destino e em que prazo a prefeitura municipal pretende colocar esses equipamentos em uso, caso ainda não tenha ocorrido. Plenário Serignati, 25 de junho de 2015, Luiz Antônio de Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 360, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que no ano de 2002 foi inaugurada a Casa de Apoio da cidade de Barretos para abrigar pessoas que buscam tratamento no Hospital do Câncer Amaral Carvalho naquela cidade, considerando que tivemos uma importante participação na construção desse projeto junto à Prefeitura, onde conseguimos diversas doações de objetos, eletrodomésticos e até recursos financeiros junto à empresa da cidade para a caução do aluguel, considerando que a história de ações como essa não devem ser apagada de uma para outra gestação administrativa da Prefeitura, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. Quais foram os motivos que levaram a prefeitura ordenar a um servidor que retirasse a placa de inauguração deste projeto, que estava fixado na entrada do interior da Casa de Apoio a pacientes do Hospital de Câncer de Barreto? Onde está a placa de inauguração daquele projeto? Requer ainda que seja imediatamente solucionado este problema, fixando novamente a placa e que isso seja informado se foi ou não fixado, junto à resposta desse requerimento, e caso não tenha sido feito, que seja justificado o motivo. Existe alguma proibição de entrada de pessoas visitantes naquela casa? Qual o motivo e como foram determinados? Anexar cópias da portaria ou outro documento que tenha instituído esta regra. A Prefeitura Municipal mantém alguma pessoa responsável pela coordenação da Casa de Apoio que fica naquele imóvel. Informar se essa pessoa é servidora municipal ou tem vínculo de trabalho remunerado com alguma entidade através de convênio. Os aluguéis daquele imóvel está sendo pago em dia ou está em atraso. Plenário Serignati, 25 de junho de 2015, Luiz Antônio de Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Senhores vereadores, só para destacar o motivo desse requerimento, eu acho que, na minha visão, como vereador e fazendo parte da política, as boas práticas e boas ações de um governo têm que perdurar no outro, e assim consecutivamente, para que o município saia ganhando. Retirar uma placa de uma obra não vai acabar com o projeto, mas acaba com a história desse projeto. Eu tenho fotos aqui que demonstram que a casa de apoio que foi montada na cidade de Barretos, inclusive que constava o nome do nosso presidente da Câmara, Juiz Strozzi, na época, e do prefeito da época, Maurício Razzi, foi arrancada da parede daquele imóvel. Aquele imóvel é pago com dinheiro público, não é pago nem com o dinheiro do Maurício, nem com o dinheiro da Renata, o aluguel. Não importa quem é o prefeito, mas sim
o município. E é um projeto que dá um apoio importante para a população que busca tratamento do câncer naquela cidade. Então eu acho uma falta de respeito e uma injustiça tratar um prédio público, porque desde o momento que ele está alugado e sendo pago com dinheiro público de Porto Ferreira, aquele prédio lá em Barretos, na minha visão, é um prédio público, mantido pelo município de Porto Ferreira. Não pode ser deteriorado da forma que está ocorrendo. Então estou encaminhando esse requerimento à Prefeitura, estou pedindo que tome providências, se perder essa placa de inauguração, que façam outra e coloque o mais rápido possível, porque inclusive a prefeita pode responder por responsabilidades de dano ao patrimônio público, porque segundo informações que me passaram, foi servidor de cargo comissão da prefeita que arrancou essa placa pessoalmente. Então, e tem testemunha. Se isso for fato, a prefeita tem que corrigir isso ontem, porque não dá para aceitar um cargo em comissão da prefeita, mandado ou não por ela, já não vou entrar nesse mérito, fazer uma ação como essa, depredar um prédio público. Aquele projeto só começou porque a Câmara Municipal teve participação. Eu fiz um trabalho na época com 8 ou 10 empresários da cidade, levantamos recursos para fazer um depósito de calção, porque a prefeitura não tinha dinheiro para fazer a calção de alguns meses de aluguel para poder alugar o imóvel. Vários vereadores foram atrás de empresários da cidade e conseguimos doação de cama, eletrodoméstico, vários objetos foram doados pela nossa população. E assim foi montado aquele projeto. Então eu acho uma grande falta de respeito. Eu acho que se você tem um projeto bem montado, você tem que dar continuidade. E se você ampliar ou melhorar ele, vai lá e coloque sua placa. Agora, destruir um patrimônio público, a história de um projeto como esse, nós não podemos admitir. Então estou encaminhando esse requerimento, buscando informações e espero que a prefeita tome providência nesse sentido o mais rápido possível. O requerimento está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 361, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que, em resposta ao requerimento número 49 de 2015, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes, solicitando informações sobre o plano de carreira do servidor público municipal, foi respondido que foi montada uma comissão especial de estudo através da portaria número 468, de 30 de setembro de 2014. Considerando que até o presente momento não tivemos informações ou respostas sobre o resultado dos estudos dessa comissão e o determinando da legislação vigente ainda não foi cumprido ou alterado, requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal para que, nos termos regimentais do artigo 9º da Lei Orgânica do Município, a mesma determine ocupantes de cargo de diretor dos departamentos competentes para que compareçam ao plenário do Poder Legislativo para prestar esclarecimento acerca dessa situação do plano de carreira do servidor público. Nos termos do artigo 9º, inciso 10 da Lei Orgânica, fica convocado o diretor ou diretores indicados pela prefeita municipal para que, como presidente da Câmara Municipal, no prazo máximo de 15 dias, a contar do recebimento deste requerimento. Lei Orgânica, artigo 9º, a Câmara compete privativamente. Parágrafo 10º, convocar secretários, diretores municipais ou ocupantes de cargos equivalentes para prestar pessoalmente matérias de sua competência previamente determinada, sujeitando-se às penas da lei na ausência sem justificativa. Plenário Sirignat, 25 de junho de 2015, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiramente eu queria manifestar também meu contentamento, minha alegria de estar recebendo aqui nosso novo colega, o Galego, e ensejando que tenha bastante sorte, bastante perseverança, já que esteve aqui nessa casa algumas vezes e dessa vez por um período mais longo conseguia realizar todos os seus projetos. Parabéns. Bem, em relação a esse requerimento, eu acho que muito interessante, muito pertinente. Foi aprovado aqui por essa casa esse plano de carreira que diz respeito ao funcionário, ao servidor público municipal. Então, vou pedir autorização para o presidente para subscrever, parabenizando pela iniciativa. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Bem, senhores e senhoras vereadores, como é de conhecimento de todos, foi instituído através de uma lei municipal o plano de carreira do servidor público, onde o objetivo era fazer uma avaliação visando a promoção de referências salariais de acordo com o mérito dos servidores. Esse prazo já expirou, até agora não ocorreu. Eu apresentei um requerimento na semana no anterior e, salvo o meu juízo, foi final do ano passado. E a resposta que veio é que seria criada uma comissão especial para tratar desse assunto. Só que essa comissão foi criada e até o momento não foi implantado nada e nós não tivemos nenhuma informação sobre isso. Como feito através do outro requerimento também, a convocação do diretor responsável, porque somente o requerimento sendo encaminhado não está surtindo efeito. Então o objetivo desse requerimento, se os senhores vereadores e as senhoras vereadoras aprovarem, é convocar o diretor responsável para que venha aqui explicar por que o plano de carreira não foi efetivado, por que ele não ocorreu até o momento. Assim como nós fizemos com aquele outro requerimento, pedindo para que venha explicar sobre o plano de saúde dos servidores, que ainda não foi migrado para outro plano e vários servidores que estão ingressando na prefeitura não têm plano de saúde hoje. Só para esclarecer, eu fui questionado até pelo vereador Rômulo, o prazo foi solicitado para ser prorrogado, provavelmente deve estar sendo agendado até o final dessa semana ou início da semana que vem para a reunião do plano de saúde. Nós tínhamos dado 15 dias, mas é a partir do momento que eles recebem na prefeitura. Então, a gente está vencendo quarta ou quinta-feira dessa semana. E isso será agendado previamente. E os senhores vereadores e senhoras vereadoras serão comunicados para participar dessa reunião. E o mesmo a gente busca agora, através desse requerimento, a convocação do diretor para explicar sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais. É esse o objetivo desse requerimento. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento número 362, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que o PL 28/2015 está em análise dos vereadores para ser discutido e votado, requeira a Vossa Senhoria, obedecida às normas regimentais, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as mesmas seguintes informações. Qual o valor previsto no orçamento e o valor arrecadado com o PN e com o salário de educação referente ao ano 2014? Teve saldo no final de 2014 para a conta do PN e no salário de educação? Quais os valores de saldo? Apresentar anexa a essa resposta a cópia de documentos que comprovem o valor do saldo em 2014 referente ao PN e ao salário de educação, que possa ter ficado para a despesa de 2015. Plenário Sirignati, 25 de junho de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento, só para esclarecimento aos vereadores que estarão votando, eu havia enviado um requerimento pedindo informações sobre esse projeto de lei número 28/2015, que pede para ser suplementado no orçamento quase R$1 milhão na educação.
A informação que veio é que tanto no PNAE e no salário de educação, houve um saldo de 2014 que necessita ser utilizado em 2015. Por isso que está sendo pedida a suplementação nesse projeto de lei. Como nós vamos ter que votar essa suplementação de quase R$1 milhão e não veio essa informação na resposta anterior, então eu estou pedindo para que a Prefeitura informe qual é esse saldo. Porque eles não falaram o valor que ficou de saldo, só disseram que essa suplementação é em função de saldo, mas eu não sei se tinha 600 e poucos mil reais de salário de educação e mais 300 e pouco no PNAE de saldo 2014, não temos nenhum comprovante para justificar o superávit orçamentário em 2015 para suplementar o orçamento. Então, por enquanto esse projeto não entra em votação, a gente tem que aguardar e vamos esperar a resposta que venha nesse projeto, nesse requerimento agora, para poder justificar ou não a suplementação do orçamento que está sendo solicitado no projeto de lei número 28. É esse o objetivo do requerimento. O requerimento está em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O requerimento 363 encaminha voz de pesar pelo falecimento da senhora Marli Aparecida Pereira Camargo, de autoria do vereador Elcio Arruda. E o requerimento 351, de autoria da vereadora Patrícia Marques, encaminha voz de pesar pelo falecimento da senhora Nair Guilhermina Nogueira. Ambos os requerimentos recebem despacho favorável da mesa e será encaminhado para os vereadores subscreverem. Indicações. Indicação número 264 do vereador Gilson Strozzi, sugerindo dar denominação de Maria Aparecida Silva Pedro a uma das ruas ou logradouros públicos de Porto Ferreira. 268 do vereador Elcio Arruda, sugerindo que se faça sinalização de trânsito horizontal, bem como a indicação com placas pare nos Jardim Jandira, Independência, Sérgio Dornelli de Carvalho. 269 do vereador Elcio Arruda, sugerindo realização de obras de manutenção no acesso que liga a Avenida Ângelo Ramos à área de lazer de João Ferreira. 270 do vereador Elcio Arruda, sugerindo a pintura de faixa de pedestre e pintura de guia nas avenidas João Martins Silveira Sobrinho. 271 do vereador Elcio Arruda, sugerindo estudos para a construção de lombadas e projetos de sinalização nas ruas do Jardim São Manuel. 272 do vereador Elcio Arruda, sugerindo o conserto do passeio público nas proximidades da Ponte Nova no Residencial do Redentor. 273, vereador Elcio Arruda, sugerindo realização de arrastão de limpeza para retirada de matos no Jardim Porto Novo. 274, do vereador Alessandro Bertazzi, sugerindo a realização de serviço de roçagem e limpeza do acostamento da via Ciro Ignátio. Palavra livre inicial, vereador Miguel Bragioni. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, nos acompanha nessa sessão, primeiramente quero congratular o colega vereador Galego, se assim me permite chamá-lo, saudá-lo, que esse período de legislatura seja um período muito profícuo em seu serviço, em seu aprimoramento aqui nesta Casa de Leis. Seguidamente, eu quero fazer um comentário, senhor presidente, a respeito de um requerimento de vossa autoria, que foi o requerimento 358. O senhor requereu informações sobre fila de espera para a realização de exames médicos. Até me mencionou durante o uso da palavra. Eu só quero, como são muitas matérias tratadas por esta casa, a gente às vezes passa, não dá para ler tudo. Já disse certa vez aqui que é impossível o vereador ser onisciente, onividente, saber de tudo que se tramita na casa, e para tanto existem as comissões, existem as repartições de serviços e de matérias aqui tratadas. Eu fiz um requerimento, foi agora em maio,
ao Poder Executivo, buscando justamente informações acerca dos exames de ecocardiografia, teste ergométrico, mapa Holter e também, estou procurando aqui na resposta, também acerca dos exames de colonoscopia. A administração fez uma resposta, que passo até a divulgá-la e partilhá-la. Os exames de ecocardiografia, teste ergométrico, mapa e Holter são realizados em outra cidade por serem exames de maior complexidade. Não pactuados pelo SUS para Porto Ferreira. Qual era a minha indagação? Por que de não fazer esses exames em Porto Ferreira, em vez de levar o paciente, fazer com que ele sofra o tempo de ida, a espera, o sofrimento dele, às vezes não está em condições de viajar. E a administração diz que a justificativa econômica é que não recebemos recursos federal ou estadual para realizarmos tais exames, pois existe um sistema hierárquico de complexidade para a realização desses exames. Aí perguntei quantos exames foram realizados. Então, ecocardiograma de janeiro de 2015 até agora, 9. Teste ergométrico, 4. Mapa, 10. Holter, 5. O tempo para a realização dos exames supracitados depende do agendamento ofertado pelo Ambulatório Médico de Especialidade de Américo Brasiliense, variando desde imediato até mais de 6 meses. E o que me chamou a atenção é uma matéria que eu estou usando na palavra livre inicial, justamente porque se trata de um requerimento aqui tratado, aqui discutido, debatido. O que eu acho interessante é que esses tempos, há cerca de umas 3 semanas, eu tive mais uma vez uma conversa com o Departamento de Saúde, e desta feita, sob demanda de uma cidadã que está esperando, desde agosto do ano passado, por uma intervenção cirúrgica. Ela já ficou, nesse tempo, de agosto do ano passado até hoje, ela já ficou na cama imobilizada, travada, por umas 4 ou 5 vezes. Ela procurou o departamento, ela levou o pedido dela, pediu para que o departamento providenciasse o agendamento. O agendamento era com urgência. Agora, não sei se a urgência aí está esperando que ela faleça, porque a gente chega até a imaginar o pior. Porque se desde agosto até agora em agosto vai fazer 1 ano que ela está esperando por esta cirurgia. E sabe o que me causa mais espanto? É que nem o agendamento da cirurgia aconteceu, de agosto até agora. Eu fiz a orientação a ela, induzi, falei, olha, você tem que buscar esse procedimento, você tem que protocolar um pedido, porque já que a administração não está fazendo por bem, ou seja, o cidadão chega lá, entrega a sua prescrição, com urgência estampada pelo médico, e a administração senta sobre esse documento, mantém ele sobrestado, então vamos oficializar. Ela fez por escrito, encaminhou ao Poder Executivo, encaminhou ao Departamento de Saúde, recebeu a resposta por escrito desse pedido dela, e qual que é o resultado? Ela vai ter que procurar a justiça para tentar satisfazer o direito dela. E a justiça vai ser válida de que forma? Uma ação contra quem? O município. Mas o município não é culpado, o hospital lá tinha que ser culpado porque é ele que não fez o agendamento, mas o município é a representação estatal do Estado ou da Federação. O município responde por isso. Então, só para considerar que foi feito esse requerimento recentemente, menos de um mês, foi respondido, disse que 132 viagens foram feitas até Américo Brasiliense por um micro-ônibus para levar esses munícipes até lá. A gente sabe desse sofrimento, desse dispêndio e, de certo modo, até desnecessário, ainda mais porque se trata de uma lesão pessoal notória. É isso. Não havendo mais nenhum vereador inscrito na palavra livre inicial, eu só gostaria de fazer mais um complemento, além de tudo que o Miguel já falou e do que eu havia dito, é que talvez, alguns casos está ocorrendo também, das pessoas terem que recorrer a exames particulares, sem ter dinheiro, sem ter condições, muitas vezes emprestando dinheiro de parentes da família, para dar um jeito de fazer esse exame particular em função do tempo de espera. Então talvez esses números que foram apresentados no requerimento poderiam até ser maiores. E algumas alternativas estão tentando fazer, porque tem pessoas que não dá para esperar 6 meses, 1 ano. Mas vamos tentar melhorar isso, vamos ver o que a Prefeitura, o que a DRS pode fazer. Senhores vereadores,
não tendo se deliberado todas as matérias do expediente, eu solicito aos vereadores a dispensa do intervalo regimental para que possamos entrar diretamente na ordem do dia, onde temos alguns projetos de leis para serem discutidos e votados. E depois o uso da palavra livre final. Havendo concordância do plenário, então entramos na ordem do dia da presente sessão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, antes de iniciarmos os projetos, eu gostaria de mencionar que o projeto de lei número 49, que autoriza o Executivo Municipal com a compra de 47 lotes, ele foi solicitado pelos membros da Comissão de Justiça e Redação que fosse retirado da pauta para uma análise essa semana, porque o parecer que está aqui, ele é um parecer contrário, então foi pedido a retirada para entrar na próxima sessão. Se houver um consenso das comissões Justiça e Redação e Finanças e Orçamento sobre esse parecer, o projeto nem entrará na pauta como prevê nosso regimento, ele será arquivado. Então ele será retirado da pauta hoje para que as comissões possam estar analisando melhor esse projeto de lei. Então o projeto de lei 49 está sendo retirado da pauta a pedido das comissões. Projeto de lei número 10 de 2014 do Executivo. Parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 10. Constitucional. Parecer nada a opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. Deve estar aqui. Parecer constitucional, nada a opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. Está em discussão o parecer das comissões. Em votação, o parecer das comissões foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei complementar número 10 de 2014, que altera o disposto da lei complementar número 98, que dispõe sobre a criação da planta de valores genéricos, base de cálculo do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, de acordo com o artigo 94, seu parágrafo único, Código Tributário Municipal, para análise e aprovação desta Casa. O projeto de lei já é de conhecimento de todos os vereadores, ele tem apenas 3 artigos, ele visa o reajuste da planta genérica, do IPTU, e esse projeto já está desde do ano passado aqui na Câmara Municipal e nós estamos precisando dar a deliberação. Então o projeto de lei, eu solicito a dispensa da leitura, acho que é de conhecimento de todos os vereadores, ele tem uma tabela anexa, inclusive, que traz todo, por bairro, todas as porcentagens de reajuste. Havendo concordância plenária quanto à dispensa da leitura do projeto de lei, eu coloco o projeto em discussão. Com a palavra, o vereador Rômulo Ripa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez, público presente e todos aqueles que acompanham a presente sessão pelas emissoras de rádio ou pelo site oficial do Poder Legislativo. Me recordo quando este projeto de lei chegou a esta casa no ano passado, ao final do ano legislativo, e eu me assustei naquele momento que um projeto de tamanha importância e relevância
para nossa cidade fosse ser tratado em tão curto prazo. Diferente do que eu imaginei num primeiro momento, a administração pública municipal, através do governo, não pretendeu uma votação apressada como em outros casos. E me surpreendeu naquele momento, positivamente, prometendo discussão sobre essa presente matéria e que nós poderíamos tratá-la no ano legislativo de 2015. Acontece, senhoras e senhores vereadores, que este projeto, estando aqui há muito mais de 6 meses, até hoje eu não fui procurado por nenhum técnico do Poder Executivo Municipal que tivesse o interesse em explicar as bases de cálculo e os percentuais que o projeto de lei solicita, nada mais do que o aumento do IPTU na nossa cidade. Acontece que esse projeto de lei, que entra em discussão e em breve votaremos, também sequer foi deliberado ou explicado, não só ao Poder Legislativo, porque acredito que, assim como eu, os colegas aqui presentes neste plenário também não tiveram essa oportunidade de devidas explicações sobre a matéria, mas a sociedade civil não recebeu as devidas explicações. O projeto de lei tramita na casa, mas sem o devido diálogo democrático que nós deveríamos prezar, que conversa com a parte mais interessada, o cidadão contribuinte. Eu duvido que qualquer governante queira, nesse momento, passar por medidas impopulares, mesmo sabendo que às vezes é necessário. Sabemos que a situação financeira da administração pública municipal não é boa, assim como a das demais cidades do Estado e da própria União. Mas, neste momento, jogar um aumento de IPTU, uma correção, um reajuste, chamem como quiser, nas costas do cidadão contribuinte, não é o caminho mais adequado. Acredito que não sou tão leigo nessa espécie de matéria, mas confesso aos senhores e às senhoras que tive e tenho muita dificuldade para interpretar essa matéria. Me debrucei sobre as tabelas em anexo e até agora não entendi qual é o raciocínio do Executivo Municipal. E volto a dizer, até agora ninguém por parte da Prefeitura teve interesse em dialogar com esta casa para explicar, corrigir, qualquer coisa do tipo, visando sim o bem-estar da nossa população. Aí eu me atrevo e vou um pouco mais longe, agora dialogando com o líder do governo, vereador Dentinho. Queria saber quem foi o assessor responsável pelo envio desta matéria nestes moldes para esta casa. Queria saber quem foi que aconselhou a nossa chefe do Executivo, porque ela é prefeita de todos os ferreirenses, a enviar uma matéria de tão péssima qualidade a essa casa e com tão pouco diálogo. Porque enviar um reajuste, uma correção da planta de valores genéricos do IPTU não é saboroso. Sequer causa um bom efeito político. Mas nos moldes que foram enviados, quem a aconselhou disso, na minha opinião, não quer ajudá-la. Pelo contrário, quer prejudicá-la. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu voto, lógico, que é contra esse projeto de lei. Continua em discussão o projeto de lei. Vereador Sérgio Martins. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário em suas residências, eu também quero aqui colocar algumas situações. Na último aumento, na última adequação da planta genérica de valores do município de Porto Ferreira, essa Câmara realizou um trabalho, um debate que demorou vários meses junto ao ex-prefeito Maurício Razzi. Vinham algumas propostas, os vereadores discutiam, buscavam informações, solicitavam documentos e o tema foi tratado
em incansáveis reuniões. E esta Câmara pode ser lembrada por ter conseguido uma substancial redução dos valores propostos inicialmente pelo governo. Então a Câmara teve um trabalho importantíssimo, discutindo, argumentando quanto à necessidade de se reduzir alguns valores, principalmente nos bairros mais periféricos. E a Câmara conseguiu seu intento. Apesar de ter tido o aumento não foi tão grande. E melhor, aqueles bairros cuja população não teria condição de suportar esse aumento, não tiveram. E, infelizmente, desta vez não houve esse diálogo, porque se houvesse, eu tenho certeza que a Câmara não se absteria de votar, entendendo a necessidade, que se viessem as explicações necessárias, as argumentações necessárias, e a Câmara, com toda certeza, votaria, acataria o projeto de lei. Então, eu também manifesto meu voto contrário. Realmente não houve qualquer discussão referente ao tema. E hoje, inclusive, tivemos a notícia que amanhã o governo estadual vai dar mais um aumento de pedágio, ou seja, São Paulo já paga o pedágio mais caro do Brasil, amanhã teremos um novo aumento de pedágio. Não tem muito a ver com o tema, desculpe, senhor presidente, mas é só para a gente perceber que a população não pode realmente receber mais um aumento de imposto. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Desculpa, o projeto de lei continua em discussão, não o requerimento. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o projeto, inclusive já antes mesmo da votação, agradecer a todos os vereadores que eu tive conversando praticamente com todos os vereadores sobre esse projeto de lei para que a gente colocasse na pauta. Como foi dito pelo Rômulo, esse projeto deu entrada no final do ano passado, está aqui na Câmara já há 6 meses e nós precisamos tomar um posicionamento quanto a esses projetos que estão aqui. Por isso que a gente está colocando em pauta. E o posicionamento é trazer a plenário para ser votado. E houve um entendimento aí dos vereadores que realmente poderia se colocar na pauta, e acredito até, já temos assim, informação de qual vai ser o resultado dos votos. E até me foi colocado pelo vereador Alessandro Bertazzi também a situação de que existe uma certa, digamos assim, obrigatoriedade até, por parte do Tribunal de Contas, uma cobrança sobre a correção da planta genérica, né? E até houve um entendimento do próprio vereador de que, da forma que veio, não seria realmente o caminho mais adequado. Existe a necessidade de fazer a correção, até posso falar em seu nome, vereador Dentinho, do que conversamos sobre isso, mas há um entendimento realmente que o projeto não está adequado, até porque um reajuste agora só poderia valer para 2016, sendo que no início do ano houve já correção da inflação, e esses valores então, de certa forma, ficaram até, talvez, não sei, defasados, então ficou fora de contexto. Uma discussão como essa, como disse o vereador Sérgio Martins, ela tem que ser elaborada bem antes, analisada, não é talvez da forma que tentaram conduzir. Então, só fazendo algumas justificativas, até por aquilo que foi mencionado comigo como presidente, antes de colocar em pauta, pelo vereador Alessandro Bertazzi, sobre esse projeto. O projeto de lei está em votação. Da forma regimental, os vereadores forem contrários devem se levantar. Então, quem for votar pela rejeição se levante, os vereadores que forem a favor fiquem sentados. Então, pela forma regimental, o projeto de lei foi rejeitado por unanimidade dos vereadores. O projeto de lei complementar número 10 de 2015, que trata do aumento do IPTU, do reajuste da planta genérica. Foi rejeitado pela Câmara Municipal. Projeto de lei
Projeto de Lei Complementar número 3 de 2015 do Executivo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, a emenda modificativa número 1 de 2015 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Constitucional, nada opor, ficando mérito para ser apreciado em plenário. Pela Comissão de Justiça e Redação, Alessandro Bertazzi e Elcio Arruda. Parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Emenda modificativa número 1, 2015, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes, ao projeto de lei complementar número 3. Senhores vereadores, eu gostaria de fazer um esclarecimento da emenda, até para facilitar o entendimento. O projeto de lei, ele está alterando o artigo 6º da lei que trata da iluminação pública, aonde ele diz: o município convenará com o concessionário de energia elétrica e outras permissionárias e cooperativas. Essa alteração está ocorrendo para que dê a possibilidade da Servan estar também recebendo os valores referentes à CIP, porque da forma que estava anterior era só a Electro. Então a Servan vai poder também estar fazendo o convênio com a Prefeitura, de receber e repassar o valor. Ocorre que nós identificamos nesse projeto a necessidade de fazer uma outra alteração no artigo 2º, que é onde ele fala do fato gerador da CIP. Ele fala que o fato gerador é para imóveis edificados ou não, cadastrados no município e tal. No final desse parágrafo, nós colocamos que em território do município ou unidade de terreno, que seja provido de iluminação pública. Esse termo não estava no artigo 2º. Então, o que estava ocorrendo? Imóveis onde não tem iluminação pública, como é o caso da área do aeroporto, onde tem o Cefer, por exemplo, as empresas que tinham lá receberam a cobrança da iluminação pública, mas ainda não têm instalado a iluminação pública. Então o texto da lei não trazia essa complementação. Então nós estamos fazendo uma correção onde coloca que a iluminação pública deverá ser cobrada onde esteja provido de iluminação pública. Caso contrário, não pode ser cobrada. Então essa é uma alteração. E a outra no artigo 11, buscando uma adequação de texto referente ao Conselho de Gestão do Fundo, onde irá receber recursos e será composto por... A composição não se alterou, mas a forma de texto do artigo 11 vai ficar mais clara, porque estava dando confusão na interpretação até da Prefeitura sobre a composição com o que seria a composição de fato de arrecadação de recursos. Então eu fiz uma alteração aqui, propondo essa correção também. Foi basicamente essas emendas apresentadas, complementando o projeto de lei que está aqui na Câmara Municipal. As emendas estão em discussão, em votação. A emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. O projeto de lei com as emendas, eu solicito a dispensa da leitura da matéria. Havendo concordância do plenário, o projeto está em discussão. Em votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Rômulo Ripa. Projeto de lei número 31, que autoriza o Executivo Municipal a suplementar valores nas rúbricas orçamentárias que especifica. Parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, nada a opor, ficando no mérito para ser discutido em plenário. Constitucional. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 31, de 2015, que autoriza a suplementação no orçamento de R$115 mil. Essa suplementação ela vem do Fundo Nacional de Saúde. Ela tem uma origem para ser tratada no Departamento de Saúde. Então a origem nesse caso aqui ela foi justificada. Eu solicito a dispensa da leitura da matéria. Os vereadores estando em concordância, o projeto de lei está em discussão. Em votação, projeto de lei número 31 de 2015. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei complementar número 2 de 2015, de autoria do vereador Gilson Alberto Strozzi.
Parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Constitucional, parecer nada opor, ficando no mérito para ser discutido em plenário. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2015, de autoria do vereador Gilson Alberto Strozzi, que autoriza o Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do solo em áreas públicas do município, pelo sistema de posteamento de redes de energia elétrica, iluminação pública, telefonia e outros, de propriedade de concessionárias de serviços públicos que utilizam o sistema de posteamento e da outras providências. Os vereadores já têm conhecimento do projeto de lei. Eu solicito a dispensa da leitura da íntegra do projeto. Havendo concordância do plenário, o projeto de lei está em discussão. Eu gostaria de, só reforçando o conteúdo do projeto, parabenizar o vereador Gilson Strozzi, porque essa é uma fonte de recursos que poderá se transformar em receita para o município, pela cobrança do espaço público utilizado por esses postes do município de Porto Ferreira. Pelo que nós levantamos, são mais de 7 mil pontos hoje de posteamento, que segundo a lei será cobrado por metro quadrado, de acordo com uma tarifa a ser calculada. E caso isso venha a ser efetivado, se transformará aí numa receita para o município de Porto Ferreira, para utilizar inclusive na questão da iluminação pública também. E aqui também coloca que deverá ser regulamentado por decreto, num prazo de 30 dias. Então é importante também que a administração municipal fique atenta quanto a esse prazo para poder regulamentar a lei e fazer com que ela seja implementada. O projeto de lei está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários se levantem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 1 de 2013, de autoria do vereador Sérgio de Moraes Martins. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, constitucional, nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. O parecer da comissão está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O projeto de lei número 1 de 2013 estabelece a realização de reuniões de trabalho no Legislativo para ocupantes de cargo da administração municipal para apresentação de planos e metas anuais e da outras providências. O projeto de lei já é de conhecimento de todos os vereadores. Ele cria um critério para que os representantes da Prefeitura, chefes de departamento, divisão, diretores de autarquia e fundações, possam vir ao Legislativo fazer a apresentação de planos de trabalho e metas a serem atingidas. É esse o objetivo do projeto. Eu solicito aos vereadores a dispensa da leitura da matéria. Havendo concordância dos vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Martins, autor da matéria. Obrigado, senhor presidente. Este projeto de lei visa tão somente fazer com que todos os cargos em comissão da Prefeitura Municipal que estejam à frente de todos os departamentos e divisões e autarquias, enfim, todos os órgãos ligados diretamente ao Executivo Municipal, elaborem seus planos de metas. Eu me lembro quando o prefeito Maurício Razzi venceu a eleição em 2004, antes de assumir, alguns dias depois, o prefeito convidou aqueles que provavelmente estariam à frente desses cargos citados por mim, que apresentasse um plano de trabalho, um plano de 100 dias, ou seja, todos os ocupantes de cargos de direção daquele governo, quando assumiram seus cargos, já estavam de posse de um plano de 100 dias. Então é fundamental que
estas pessoas, estes agentes públicos, tenham em mente a necessidade de elaboração de planos, o que nem sempre acontece. Então, esse projeto de lei visa fazer com que estas pessoas elaborem, se proponham reflexões, busquem informações, pesquisem trabalhos de sucesso em outros municípios e mais aquilo que já traz de bagagem e conhecimento na sua área de atuação, que coloque isso no papel e apresente primeiramente ao próprio prefeito, ao chefe do executivo, mas que também venha a essa casa legislativa apresentar esse plano de metas para que os vereadores tomem ciência daquilo que será realizado já no primeiro ano de governo e depois nos anos subsequentes. Então, eu acho que é um projeto de lei simples, uma lei de fácil realização, execução, e que tornaria mais transparente ainda o trabalho de todos os departamentos do Poder Executivo Municipal. Então, peço aos vereadores e colegas que aprovem o projeto. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Eu gostaria de parabenizar o vereador Sérgio Martins também por essa matéria, que eu acho que esse tipo de trabalho vem inclusive de encontro com o que a gestão municipal necessita, a questão de planejamento das ações e metas. Inclusive é uma das questões que o próprio Tribunal de Contas está colocando como prioridade agora, que são os indicadores que estarão sendo trabalhados tanto com as câmaras municipais como com os municípios. Então esse é um início de um trabalho importante que servirá como base não só para a gestão, mas também para a questão orçamentária. Você ter um plano de trabalho e metas daquilo que se pretende atingir, inclusive para preparar o plano plurianual, os orçamentos anuais, para que o município possa destinar seu investimento nas ações planejadas. Então, se prosperar e for dessa forma que está sendo elaborado na prática, será um projeto bastante interessante para o diálogo da democracia e da gestão pública. O projeto está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários se levantam. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 14 de 2015, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Constitucional, nada opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 14 de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificar aos órgãos de proteção da criança e do adolescente os casos de uso de álcool e drogas. Eu solicito aos vereadores a dispensa da leitura na íntegra da matéria, uma vez que é de conhecimento de todos os vereadores. Havendo concordância quanto à dispensa, o projeto de lei está em discussão. Fazendo uso da palavra, o vereador Rômulo Ripa, autor do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez venho usar a tribuna desta Casa de Leis para pedir o apoio dos senhores e das senhoras para a aprovação de um projeto de lei que vejo ser importantíssimo para o combate de uso de álcool e drogas por parte dos nossos menores em Porto Ferreira. Conversando com conselheiros tutelares e até mesmo com profissionais da saúde que atendem no nosso pronto-socorro municipal, eu fiquei espantado com a grande quantidade de adolescentes e crianças que chegam nessas repartições públicas, até mesmo em algumas escolas, sobre efeitos do uso do álcool ou de alguma espécie de droga. Acontece que, apesar de uma legislação superior já exigir que este jovem, esse adolescente, essa criança, para ser retirada do estabelecimento de saúde, precisa estar acompanhado por um maior de idade, alguém superior a 18 anos que possa se responsabilizar,
muitas vezes esse superior não é o pai ou a mãe ou o responsável, o responsável pela tutela desta criança. E mais do que isso, muitas vezes pode chegar a ser o pai ou a mãe, mas nenhuma medida educacional é tomada com o intuito de prevenir que essa situação ocorra de novo. E nós sabemos que a porta de entrada para o mundo da drogadição é o álcool, é o cigarro, quando a criança adquire esse costume. Então, a ideia que eu tomei a liberdade de debater até antes mesmo com os conselheiros tutelares do nosso município é estabelecer mais uma função a esta classe, que sei que já tem muitas e tem a minha admiração pelo trabalho que efetuam em nossa cidade, mas de que toda criança ou adolescente que entrar em uma escola pública ou em um posto de saúde ou no pronto-socorro municipal e for constatado que está sob efeito de álcool ou droga, que o conselho tutelar seja chamado obrigatoriamente, com o efeito de punição para a instituição e não mais somente o pai e a mãe. Para que a partir daí o conselho tutelar possa fazer um acompanhamento, uma visita individual aos pais e a essa família, e aí sim, não só zelar por esta criança, mas também acompanhar os pais e a situação familiar para ver se eles precisam de um apoio ou algo a mais. Não é uma solução para todos os nossos problemas, mas é uma medida que pretende, pelo menos, combater essa questão que cada dia que passa está mais evidente, apesar de nós termos legislação que pune estabelecimentos comerciais que comercializam álcool para crianças. Nós sabemos que isso é recorrente, não só em Porto Ferreira, mas em muitas outras cidades, e precisa de uma ação mais firme para visar esse combate. Então eu solicito às senhoras e aos senhores o apoio e a aprovação da presente medida. O projeto de lei continua em discussão. Em votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Tendo sido deliberada todas as matérias da ordem do dia, antes de entrarmos para a palavra livre final, que está escrito previamente o vereador Alessandro Bertazzi, eu gostaria de fazer uma convocação aos vereadores para uma sessão solene que será realizada no dia 2 de julho, na próxima quinta-feira, às 19h30 aqui na Câmara Municipal, para a entrega da homenagem de bombeiro do ano. O convite já foi publicado e entregue às autoridades, então será nessa próxima quinta-feira, dia 2 de julho, inclusive é o dia do bombeiro, a homenagem ao bombeiro do ano, às 19h30 aqui na Câmara Municipal. Gostaria de comunicar também aos vereadores que houve uma reestruturação em 3 comissões com a saída do vereador Dorival Braga e, como prevê o regimento interno, houve a indicação da mesa da Câmara. Na comissão de Justiça e Redação foi indicado para o lugar do vereador Dorival Braga o vereador Gilson Alberto Strozzi. Então a comissão de Justiça e Redação fica composta pelos vereadores Alessandro Bertazzi, Elcio Arruda e Gilson Alberto Strozzi. Na de Obras e Serviços Públicos, foi indicado o nome do vereador Rômulo Ripa, ficando composta com Gilson Alberto Strozzi, Alessandro Bertazzi e Rômulo Ripa. E na Comissão de Esporte e Turismo, foi indicado o nome da vereadora Patrícia Marques, ficando composta com os vereadores Sérgio Martins, Gilson Strozzi e Patrícia Marques. Nas 3 comissões, os vereadores estão entrando como membro, que era o cargo ocupado pelo ex-vereador Dorival Braga. Dessa forma, todas as comissões permanentes da Câmara estão recompostas. Palavra livre final, vereador Alessandro Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, uma boa noite. Gostaria primeiramente de estar dando as boas-vindas ao nosso colega vereador, colega de partido,
Antônio Ângelo Lourenço, o Galego da Ambulância, seja bem-vindo na nossa casa, na Casa do Povo, na Casa de Leis. Gostaria também de comunicar aos colegas vereadores e à nossa população que ao longo de algumas semanas venho observando a evolução da obra que está sendo realizada na Escola Laura Salgueiro Torres, a Escola do Salgueiro. Esse assunto foi discutido aqui na Câmara Municipal, onde o secretário e o assessor da Educação estiveram aqui presentes, debatendo com os vereadores a respeito da necessidade da reforma daquela escola. Então, eu venho ao longo dessas semanas apreciando a evolução dessa obra, uma obra que está sendo bem conduzida, com ótimos profissionais, e a obra ela vem evoluindo de maneira gradativa e a gente fica muito feliz com isso, que aquilo que foi tratado aqui, aquilo que foi combinado aqui, vem sendo cumprido. Gostaria também de estar aproveitando a oportunidade e de estar estendendo meus agradecimentos a todas aquelas pessoas, a todos aqueles colegas que ao longo desse ano estiveram junto comigo, me dando força, orando pela minha recuperação. Hoje faz um ano que eu passei pelo meu transplante, é uma luta diária, é uma luta semanal, e graças a Deus, com a graça de Deus, com a força de todas aquelas pessoas que oraram pela minha recuperação, eu me sinto hoje uma pessoa vitoriosa e tenho orgulho de mim mesmo por ter tido força, tido fé e tido esperança para poder superar todas essas aprovações, todas essas lutas, todas essas dificuldades que foram impostas a mim. E graças a Deus, é com muito orgulho, com muita alegria e com muita felicidade que eu venho aqui agradecer a todos que oraram, que torceram pela minha recuperação. E isso foi de suma importância para mim. Do demais, uma boa noite a todos. Não havendo mais nenhum vereador previamente inscrito para uso da palavra livre final, eu gostaria de fazer algumas informações e até um comunicado. Primeiro, eu gostaria de registrar aqui mais uma vez, desejar sucesso, Galego, nosso parceiro, já estivemos junto aqui em outros momentos aqui na Câmara como vereador. Seu mandato, você toma posse de forma muito legítima e que seja repleto de grandes realizações aqui junto com a Câmara Municipal no seu trabalho legislativo. Seja bem-vindo, parabéns pela sua posse aqui hoje. Outro assunto que eu gostaria de compartilhar com os vereadores é que no dia de hoje, oficialmente, depois de várias consultas feitas por esse presidente, junto com o nosso advogado, junto ao promotor, junto ao juiz da comarca, traçamos uma linha de atuação para reprimir e até processar pessoas que estão escrevendo de forma indevida nas redes sociais contra a Câmara Municipal e o Poder Legislativo, com insinuações mentirosas, falsas, e isso não vai passar impune. No dia de hoje, com todo o processo montado, nós registramos a primeira fase desta atuação, que foi a abertura de um inquérito policial na delegacia, na Polícia Civil, onde está sendo pedida providências e será tomada de investigação, inicialmente buscando os reais autores das postagens, porque muitos deles se escondem através de perfis falsos, de fakes, mas isso será identificado. Inclusive solicitamos até apoio da Polícia Técnica para se identificar computadores, IPs, números de celulares que possam ter dado origem a essas postagens, insinuando situações quanto a vereadores e a prefeita nesse processo que está tendo de pedido de cassação
onde algumas pessoas postaram que já havia acordo, inclusive insinuando recebimento de valores por parte de vereadores, por parte da prefeita. E nós não vamos deixar isso passar em branco. Eu acho que toda a população tem o direito de protestar, de se manifestar, de reivindicar seus direitos, mas também tem a obrigação de exercer seus deveres. E os deveres é assumir aquilo que está escrevendo ou falando publicamente, principalmente quando afeta um poder importante, que é o Poder Legislativo e a Câmara Municipal. Hoje representado por nós, vereadores. Amanhã por outros vereadores. Mas a Câmara Municipal, ela não pode ser tratada da forma que estão fazendo, principalmente em uma das redes sociais, chamada Com a Boca no Trombone. Inclusive, a administradora desse grupo está sendo arrolada também nesse processo e irá responder, porque ela tem o direito, uma vez que ela é administradora, e o dever de filtrar essas informações. Todas as informações passam pelo crivo dela, uma vez que a própria página coloca no início que não permite propagandas e anúncios. Então, se ela consegue filtrar propaganda e anúncio, ela consegue filtrar também crimes que estão sendo cometidos através dessa rede social, através desse grupo, quando se coloca situações como estão escrevendo nessa rede. Volto a dizer, a Câmara Municipal, representada por esse presidente, concorda com qualquer tipo de manifestação, desde que seja verdadeiro, desde que seja preservado a moral, a dignidade das pessoas que compõem esse Poder Legislativo e da Câmara Municipal, que é uma instituição que, no mínimo, por 2 vezes foi mencionada nessas redes sociais nos últimos dias. E as providências serão tomadas com certeza, iniciando com esse inquérito policial. Assim que concluído o inquérito policial, será encaminhado ao Ministério Público e o promotor irá tomar as providências para a abertura de um processo crime, porque é crime. O que estão fazendo aí, inclusive não só quem posta, mas também quem propaga essa informação. Então, algumas pessoas estarão sendo chamadas às suas responsabilidades e estarão fazendo suas explicações para os poderes devidos. Prova disso, que na última semana tivemos a fatalidade da morte de um cantor conhecido, e não é segredo para ninguém a barbaridade das postagens que fizeram na rede social através de vídeo e foto. E as pessoas foram, pelo menos pelas informações que eu tenho, exoneradas e estarão respondendo por processo crime e civil. A situação é a mesma. Não foi, graças a Deus, nenhuma fatalidade aqui que foi propagado, mas o crime é o mesmo. Estão propagando mentiras, inverdades que não conseguem provar. E isso não vai passar em branco. Doa quem doer. Seja responsável quem for por esses fakes. Nós sabemos que muita gente tem vários fakes, alguns mais de 30, 40. E essas pessoas, assim que identificadas, estão respondendo por essa ação. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, encerramos com uma salva de palmas aos pavilhões.